Olá! Nessa sessão, vamos introduzir o importante conceito das funções vetoriais. Mais à frente veremos que as funções vetoriais são objetos importantes na representação de curvas no plano no espaço, bem como uma representação da trajetória de objetos que se deslocam no espaço ou no plano também. Então, a ideia por trás do conceito de função vetorial é bem simples. Uma função vetorial nada mais é que uma aplicação que toma um número e retorna um vetor. Esse vetor pode estar em R2, R3, R4, de forma geral em Rn. Então vamos aqui uma breve definição e em seguida veremos alguns exemplos. Então, definição. Então, o que a gente define como uma função vetorial? Então, para que a gente defina uma função vetorial, seja I um intervalo da reta, podendo ser esse intervalo finito ou infinito, aberto ou fechado, aberto de uma extremidade, fechado no outro, ou sejam, e n um inteiro positivo. Um inteiro positivo. Então, nós definimos uma função vetorial como uma aplicação, então, uma aplicação f de I em Rn é chamada de uma função vetorial. De uma função vetorial. Tal como eu já falei, a ideia é bastante simples. Uma função vetorial nada mais é que uma função ou aplicação, são sinônimos, né? Que toma um número. Deixa eu fazer aqui um breve esquema. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, se isso aqui for o intervalo onde a função vetorial toma valores, e aqui eu vou fazer uma representação esquemática do Rn, bom, apesar de só podemos representar o Rn com n até 3, mas aqui é apenas uma representação para termos ideia de como funciona esse novo conceito de função vetorial. Então, vou chamar isso aqui de Rn, ok? E digamos que aqui eu tenho um intervalo I, por exemplo, pode ser um intervalo fechado até B, onde minha função vetorial toma valores. Então, a função vetorial nada mais é que uma aplicação, como eu já falei. Aqui vou simbolizá-la por F maiúsculo, com a setinha, para simbolizar que aqui é um vetor, que toma um número, por exemplo, pega um certo número t no intervalo AB, e retorna, bom, aqui a grande diferença para o conceito de função que normalmente estamos acostumados no cálculo em função de uma variável. O resultado da aplicação no cálculo da função de uma variável é um número, ou seja, um escalar, um número real. Já no caso das funções vetoriais, a gente tem um vetor. Então, a função vetorial, ela mapeia um número, um certo intervalo, em um vetor. Ok? Então, aqui a gente simboliza dessa maneira, f de t. Então, a função vetorial nada mais é que isso, um objeto, uma função, uma aplicação, que leva um número em um vetor no Rn. Claro, mais para frente, devido a aplicações e questão de visualização, vamos trabalhar mais com os casos n igual a 2 e n igual a 3. Mas tudo que é definido para uma função vetorial em R2 e R3 pode ser estendido para uma função em Rn para um n maior que 3. Bom, como o resultado da aplicação de uma função vetorial é um vetor para cada t, então é comum que a gente escrevemos f aplicado em um certo t da seguinte maneira. Como vetores têm componentes, a função vetorial também vai ter componente. A diferença é que as componentes da função vetorial são funções desse parâmetro t, porque para cada t eu posso ter um vetor diferente. Então, nós escrevemos assim, f de t, deixa eu colocar em vermelho para chamar a atenção. Então, f de t, em termos das suas componentes, escrevemos assim, f1 de t é 1, mais f2 de t é 2, mais, e assim por diante, até a última componente, fn de t é n. Uma outra forma de escrever isso, mais compacta, é da seguinte maneira, f1 de t, f2 de t, etc., até fn de t. Existe outra notação, que seria a notação utilizando esses parênteses angulares, mas vamos utilizar essa notação mais canônica. Ok, então a gente pode escrever uma função vetorial dessa maneira.
Essas funções f1, f2, f3, fn são chamadas de funções componentes. As n funções fi com i igual a 1, 2 até n são chamadas de funções componentes. Vamos colocar aqui, são chamadas de funções componentes. E é importante que a gente saiba identificar as funções componentes dada uma função vetorial, porque, como veremos mais à frente, todas as operações que serão realizadas sobre a função vetorial, elas se traduzem nas funções componentes. Ok? Então, só para título de nomenclatura, os vetores E1, E2, etc., En, são os vetores que a gente chama da base canônica. São os vetores da base canônica do Rn. Ok? Ou seja, por exemplo, o vetor EJ é aquele que tem zero em todas as suas posições, menos na jésima posição. Ok? Então, esses carinhos são os vetores da base canônica do Rn. É comum, no caso do n igual a 2 e n igual a 3, deixa eu colocar isso aqui como notação. Então, é comum no R2 ou no R3 representarmos da seguinte maneira. Então, no R2 ou R3, escrevemos da seguinte forma. F de t como sendo F1t na direção I mais F2t na direção J. Ou ainda, no caso do R3, Ft, F1i mais F2j mais F3k. De maneira geral, utilizamos aqueles vetores E1, E2, E3, mas no R2 e no R3 utilizamos os vetores IJK ou IJ no caso do R2. Ok? Então, basicamente é isso. Uma função vetorial é uma função que toma um número e retorna um vetor. Bom, como cada uma das funções componentes, como o próprio nome fala, é uma função componente, então vale observar o seguinte. Observação. O domínio da função vetorial é o domínio comum a cada uma das funções componentes. O domínio da função vetorial, é o domínio comum, a cada uma das funções, componentes. F e T com I igual a 1, 2, até N. Ou seja, para você determinar o domínio da função vetorial, basta você determinar o domínio de cada uma dessas funções e tomar a interseção, já que é o domínio comum a cada uma das funções que compõem a função vetorial. Ok? Então vamos ver um exemplo de como isso funciona. Exemplo 01. Determine o domínio da seguinte função vetorial. F de t igual a t, raiz de t menos 1 e ln de 5 menos t. Então aqui a gente tem uma função vetorial no R3. Uma solução. Então, como eu já falei, a primeira coisa é identificarmos as funções componentes. Então, as funções componentes nesse caso são as funções componentes são. Então, f1, que é a minha primeira função componente, nesse caso, é a função linear f de t igual a t. f2 é a função raiz de t menos 1. E f3 é a função logaritmo f3 de t é a função log de 5 menos t. Então, a ideia aqui
para a gente determinar esse domínio é bem simples. Vamos fazer isso de forma geométrica. Então, vamos representar graficamente aqui o domínio de cada uma dessas funções vetoriais, e aí a gente toma a interseção de cada um desses domínios para determinar o domínio da função vetorial em questão. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Pois bem, então, a primeira função que temos é a função linear, f de t igual a t, e essa está definida para todo R. Então, se isso aqui for o eixo dos reais, então a função toma valores em qualquer t e a gente simboliza isso dessa maneira. Perceba que nesse segundo caso, raiz de t menos 1, a função raiz quadrada só está definida se o seu argumento for não negativo. Ou seja, t menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, ou seja, t tem que ser maior ou igual a 1. Então, o domínio dessa função, por exemplo, se aqui for 1, então a função está definida para todo t maior ou igual a 1. Por isso que a bolinha aqui, ó, bolinha fechada. Já no último caso, a função f3, que é logaritmo de 5 menos t, a gente sabe que o logaritmo só está definido se o seu argumento for positivo. Portanto, 5 menos t tem que ser maior que 0, ou t tem que ser menor que 5. Portanto, se aqui for 5, vou deixar aberto porque não está definido em 5, o domínio da função é tudo que está antes de 5. Perdão, não aqui, aqui em cima. Antes de 5. Então, o domínio da minha função vetorial vai ser o domínio comum a cada uma dessas funções. Então, basta a gente tirar aqui a interseção, ver o que tem em comum entre cada um desses três domínios, e aí o domínio da função vetorial vai ser esse objeto comum a cada uma dessas três funções. Portanto, tudo que a gente tem que fazer é tomar a interseção de cada um desses três domínios, e aí com isso a gente percebe que a região, nesse caso, ou o intervalo, é o intervalo fechado 1, aberto 5, ou seja, essa parte aqui, ok? Logo, o domínio da minha função vetorial, o domínio da minha função vetorial vai ser o intervalo fechado 1, aberto 5. Então, dessa maneira, conseguimos determinar o domínio da função vetorial. Um outro conceito importante que veremos agora é o conceito de limite de uma função vetorial. Mais à frente veremos que esse conceito de limite permitirá definirmos, por exemplo, a ideia de velocidade e aceleração de uma curva. Então, a ideia de limite é a mesma ideia que vocês viram quando estudamos limites de função de uma variável. Então, eu posso definir o limite através de épsilons e deltas, mas podemos também definir o limite utilizando um teorema que segue dessa definição. Então, como do ponto de vista lógico, tanto faz você adotar o teorema como definição, e aí, portanto, a definição viraria o teorema, então eu vou adotar o que seria o teorema que deriva da definição por epsilon e delta, para que assim a gente tenha uma expressão operacional mais rápida e mais simples de trabalhar. E aí a definição viraria um teorema. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, a ideia é a seguinte: seja L um vetor do Rn, por exemplo, de coordenadas L1, L2, ou de componentes L1, L2, até Ln. Então, o vetor do Rn, A, um número real, e f de t, a seguinte função vetorial: f1 de t, f2 de t, até fn de t. Então, o que a gente vai definir agora é quando é que a função f tem limite à medida que o meu parâmetro t se aproxima desse número a. Perceba que na definição de limite, a não precisa fazer parte do domínio da função. Isso será requisitado na hora que formos definir continuidade, mas no caso de limites isso não é necessário. Então, a ideia é o seguinte: dizemos que limite de f de t, quando t tende a A, é esse vetor L, se o limite de cada uma das funções componentes, ou seja, limite de fi de t existir quando t tende a A, e for exatamente igual a li, i igual a 1, 2, até n. Ou seja, dizer que a função vetorial tem limite quando t tende a A é dizer que cada uma das suas funções componentes tem limite e que cada uma dessas, separadamente, converge para cada um desses, ou se aproxima de cada um desses números. Ok? Então, podemos escrever isso ainda da seguinte maneira:
Ou seja, limite de f de t quando t tende a A é igual ao limite de cada uma das funções componentes, ou seja, limite de f1 de t quando t tende a A, limite de f2 de t quando t tende a A, até limite de fn de t quando t tende a A. Então, se cada um desses limites existirem e forem numericamente iguais a L1, L2 até Ln, ou seja, for igual ao vetor L, então dizemos que a função vetorial f de t, quando t tende a A, se aproxima desse vetor L. Então, a primeira diferença que notamos aqui é que o limite de uma função vetorial não é um escalar, não é um número, e sim é um vetor. E essa é a definição, ou essa é a diferença básica entre limite de uma função do tipo y igual a f de x, ou seja, a função de uma variável real a valor real, para as funções vetoriais, ou seja, a função que toma um parâmetro qualquer e retorna um vetor no Rn. Agora vamos ver um exemplo onde podemos trabalhar esse conceito de limite. Vejamos agora o exemplo 2. Determine o limite da função f de t quando tende a zero, onde f de t é a função vetorial dada por t mais 1, seno de t sobre t, e elevado a t menos 1 sobre t. Então, vamos ver aqui a solução. Como definimos anteriormente, calcular o limite de uma função vetorial equivale a determinar o limite de cada uma das suas funções componentes. Então, tudo o que a gente tem que fazer é tomar o limite em cada uma dessas funções. Então, vamos identificar as funções componentes como de costume. Então, as funções componentes são... Então, a primeira função componente, f1 de t, é a função t mais 1. A segunda função componente, f2 de t, é seno de t sobre t. E a terceira função componente, f3 de t, é e elevado a t menos 1 sobre t. Então, perceba que no primeiro caso, limite de f1 de t quando t tende a zero. Bom, aqui é simples, né? Você pode substituir diretamente, não tem nenhum problema. Então, quando t tende a zero, t mais 1 tende a 1. Já nesse próximo caso, deixa eu colocar aqui assim, limite, quando t tende a zero, de t mais 1, aqui não tem nenhum problema a gente atribuir t igual a zero aqui, e a gente fica com 1. Já no segundo caso, temos o seguinte, limite de f2 de t, quando t tende a zero, é igual a limite de seno de t sobre t, quando t tende a zero. Então, nesse segundo caso, temos limite de seno de t quando t tende a zero. Perceba que não posso substituir diretamente t igual a zero no seno de t e no denominador, porque vamos ficar com uma indeterminação. Bom, a gente pode fazer isso de duas maneiras. Ou reconhecemos isso aqui como limite trigonométrico fundamental, que é 1, ou aplicamos L'Hopital. E aí, tudo que a gente tem que fazer é derivar o numerador e derivar o denominador. Então, o derivado do seno vai ficar cosseno, o derivado de t vai ficar 1. Quando t tende a zero, vai ficar cosseno de zero, que é 1 sobre 1, 1. Por fim, limite de f3 de t quando t tende a zero, limite de f3 de t quando t tende a zero, é limite de e elevado a t menos 1 sobre t, quando t tende a zero. Novamente, nesse caso, quando t tende a zero aqui, eu não posso colocar t diretamente aqui, t igual a zero, porque vão ficar como 0 sobre 0. Uma indeterminação, podemos resolver isso novamente com L'Hopital. L'Hopital, ok. Ou seja, isso vai ficar limite quando t tende a zero, a derivada da exponencial é ela mesma, derivada de 1, 0, e a derivada de t1, quando t tende a zero, é elevada a zero, que é 1. Portanto, o limite da minha função vetorial f de t, quando t tende a zero, é igual ao vetor cujas coordenadas, ou cujas componentes, são 1, 1 e 1. Ou seja, esse é o seguinte vetor. Então, perceba que o limite de uma função vetorial é um vetor e não um número. Bom, agora vamos ver aqui algumas propriedades do limite de uma função vetorial. Assim como nós temos as propriedades do limite de uma função real, função de uma variável real, valor real, temos também os limites das funções vetoriais, ou seja, a função toma um número e retorna um vetor.
A verificação ou a prova de cada uma dessas propriedades que vamos ver a seguir deriva basicamente da definição de limite à função vetorial e das propriedades limite a uma função de uma variável real a valor real que vocês já viram no estudo das funções de cálculo 1. Ok? Então, segue das propriedades básicas do limite, de uma função de variável real, como eu já falei, e da definição do limite, que aqui vamos assumir algumas coisas, por exemplo, que essa função escalar g de t tem limite quando t tende a A, estou chamando esse limite de C, que a minha função vetorial tem limite quando t tende a A, estou chamando de L, e a mesma coisa para a função vetorial g de t, quando t tende a A, ela tende ao vetor M. Ok? Então, aqui a gente tem as propriedades. Na primeira, aqui no item A, nós temos que o limite do produto de uma função escalar pela função vetorial é o escalar para onde a função escalar converge, ou para o limite onde ela vai, vezes o limite da função vetorial. Portanto, o limite do produto continua sendo o produto do limite. Lembrando que aqui o limite é um produto de uma função escalar, g de t, pela uma função vetorial. O limite da soma de duas funções vetoriais, soma ou diferença, já que a diferença nada mais é que somar com o simétrico do vetor, é igual à soma ou a diferença desses limites. E aqui nós temos mais dois tipos de produtos. Temos o produto vetorial e o produto escalar. Vamos ver aqui primeiro o produto escalar ou produto interno, que é um tipo de produto entre vetores, ou funções vetoriais nesse caso. Então, aqui nos diz o seguinte, que o limite do produto é igual ao produto dos limites. No R3, e esse aqui é específico do R3, nós podemos definir outro tipo de produto, que é o produto vetorial. Produto vetorial. Então, para as funções vetoriais no R3, vale também que o limite do produto vetorial é igual ao produto vetorial dos seus limites. Nessa ordem respectiva aqui, você tem que respeitar a ordem, porque a gente sabe que o produto vetorial ele não é comutativo, diferentemente do produto escalar, que é comutativo. O produto vetorial, na verdade, é anticomutativo. Se você troca a ordem das parcelas, o resultado troca de sinal. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo onde a gente possa aplicar essas propriedades. Exemplo 03. Determine o limite do produto interno do produto escalar, que é o f de t escalar g de t, onde f de t é essa função vetorial, cosseno de t, seno de t de t, e g de t é essa outra função vetorial, 1 mais t, t ao quadrado, 3t mais 5. Solução. Então, o que a gente vai fazer é aplicar a propriedade dos limites. Então, observe o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente precisa é calcular o limite de cada uma dessas funções vetoriais separadamente. Então, vamos calcular o limite de f de t, quando t tende a zero. A gente já viu que calcular o limite de uma função vetorial corresponde a calcular o limite de cada uma das suas funções componentes. Então, vamos calcular o limite de cosseno de t quando t tende a zero, seno de t quando t tende a zero, e o limite de t quando t tende a zero. Bom, aqui, rapidamente, a gente reconhece esse limite como 1 para o cosseno, vai ficar cosseno de 0, que é 1, seno de 0, que é 0, e limite de t quando t tende a 0, 0. Então, nós temos esse vetor, que é o vetor i, né, do R3. Bom, o outro limite de g de t, quando t tende a 0, vai ficar, novamente, pela definição, limite quando t tende a 0. Vamos ver aqui, cadê a função? 1 mais t. Limite quando t tende a 0 de t ao quadrado, que é a próxima componente, e o limite quando t tende a 0 da última componente, que é 3t mais 5. Novamente, aqui é simples. Limite de 1 mais t quando t tende a 0 é 1. Limite de t ao quadrado quando t tende a 0 é 0. E limite de 3t mais 5 quando t tende a 0 é 5. Logo, vamos chamar esses carinhas aqui da seguinte maneira. Vou chamar esse vetor de L, vou chamar esse vetor de N. Então, logo, temos o seguinte. Uma propriedade que vimos anteriormente. Então, limite de f de t escala g de t, quando t tende a 0. Isso vai ficar L escala M. Ou ainda 1, 0, 0, escalar 1, 0, 5. A gente vai ficar com 1. Porque as outras todas, você tem 0 na segunda, 0 na terceira, vão anular
as outras componentes. Ok? Então, é dessa maneira que a gente calcula o limite do produto escalar, o produto interno de duas funções vetoriais. O próximo conceito que podemos definir para as funções vetoriais é o conceito de continuidade. Então, vamos definir quando uma função vetorial é contínua. Definição. Então, basicamente, uma função vetorial é contínua no ponto se três coisas existirem. Primeiro, o limite da função naquele ponto existe. Segundo, a função está definida naquele ponto. E terceiro, o limite da função no ponto coincide com o valor da função naquele ponto. Ok? Então, vamos precisar isso. Então, uma função vetorial f de um certo intervalo i da reta em Rn é contínua ou é dita contínua em t igual a A, pertencente a I. Então, nesse caso, perceba que o ponto onde eu estou calculando o limite deve pertencer ao domínio. Se o limite da função existir, né? Limite de f de t, quando t tende a existir, e a seguinte igualdade for verificada. Limite de f de t, quando t tende a, foi igual ao valor da função nesse ponto, ou seja, foi igual ao f de a. Quando isso acontece, então a gente diz que a função vetorial ela é contínua nesse ponto. Ok? Então, segue novamente das propriedades do limite e das propriedades das funções contínuas de uma função de uma variável real. Deixa eu colocar aqui como observação. Que o limite, ou na verdade, que a soma de duas funções contínuas é uma função contínua, o produto interno de duas funções contínuas é uma função contínua e assim por diante. Então, deixa eu colocar isso aqui. Seguem das propriedades do limite de uma função vetorial, que se as seguintes funções são contínuas, por exemplo, se f de t, g de t e gzinho de t são contínuas, por exemplo, em t igual a A, então também são contínuas as seguintes funções. Então, a soma f de t. Quando eu falo soma, a subtração é uma soma, né? Então, a soma ou subtração. O produto interno, f de t escalar g de t, também é contínuo. O produto da função escalar, uma função vetorial, se as duas são contínuas, esse produto é contínuo. E no caso do R3, o produto vetorial de duas funções contínuas ainda é uma função contínua. Deixa eu colocar isso aqui em vermelho. Então, f de t vetorial g de t são contínuos, tá certo? Então, quando f de t é contínua em todo t, quando f de t é contínuo para todo t no domínio, da função vetorial, então dizemos apenas que a função vetorial é contínua. Tá? Não precisamos dizer, dizemos que ela é contínua num certo ponto. Não, dizemos apenas que ela é contínua. Dizemos que f de t é contínua. Podemos dizer ainda que ela é contínua em i, ou então que ela é contínua. Dizemos que f de t é contínua em i, no intervalo i. Ok? Vejamos agora um exemplo. Exemplo 4. Encontre o valor de a que torna a seguinte função vetorial contínua. Então, perceba, a função vetorial dada aqui, f de t, ela é definida em partes. F de t ela é definida quando t é diferente de zero e quando t for zero. Então, se a função tiver alguma descontinuidade, deverá ser no ponto t igual a zero. Então, vamos analisar apenas esse ponto. Perceba que quando t for diferente de zero, a função vale 2 mais t, i mais t ao quadrado e 1 menos cosseno de t sobre t. E quando t for zero, a função vale 2, π e a mais 1.
Então, o que ele pede que a gente determine é quem deve ser A para que essa função f de t seja contínua. Ok? Então, solução. Então, o que a gente deve fazer? Para que a função seja contínua, 3 coisas têm que existirem. A função tem que estar definida no ponto, nesse ponto onde a gente quer testar a continuidade dela, bom, mas está, a função está definida em t igual a 0, o valor dela é 2π a mais 1. A função tem que ter limite quando t tende a esse ponto aqui, ó, t igual a 0, bom, a gente vai calcular, e esse limite tem que ser igual ao valor da função nesse ponto, que nesse caso é 2π a mais 1. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos determinar o limite de f de t quando t tende a 0. Então, observe o seguinte. Observe o seguinte. Então, vamos lá. Vamos calcular o limite de f de t quando t tende a A, ou nesse caso, quando t tende a 0. Então, como a gente está calculando o limite quando t tende a 0, t não é 0 ainda. Então, nós temos que utilizar essa parte da definição da função, e não essa. A de baixo é só quando t é 0. Mas como t não é 0, a gente está se aproximando de t igual a 0, então a gente usa a parte de cima. Ok? Então, novamente, a gente vai ficar limite quando t tende a 0 de 2 mais t, limite quando t tende a 0 de π mais t ao quadrado, e limite quando t tende a 0 da expressão 1 menos cosseno de t, 1 menos cosseno de t, dividido por t. Dividido por t. Bom, os dois primeiros limites, as duas primeiras componentes são bem tranquilas, né? Então, o limite de 2 mais t quando t tende a 0 é 2. Limite de π mais t ao quadrado quando t tende a 0 é π. O outro limite é que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Isso aqui vai ficar limite quando t tende a 0. Bom, aqui a gente aplica L'Hopital, né? Porque quando t tende a 0 em cima, a gente vai ficar 0 e embaixo o denominador 0. Então, derivando em cima e embaixo, derivando 1 vai ficar 0, derivando cosseno é menos seno, mas com esse menos que já aparecia aqui, ó, vamos ter, então, seno de t sobre 1. Quando t tende a 0, essa expressão aqui vai para 0. Ok? De forma que a gente fica com o seguinte, 2π e 0. Ok? Então, para que essa função vetorial seja contínua, esse limite, vamos chamar esse limite de L, tem que ser igual ao valor da função no ponto. Portanto, para que a função seja contínua, L, que nesse caso é 2π e 0, tem que ser igual a f de A, ou seja, o valor da, f de 0, perdão, que é o valor da função no ponto onde estamos averiguando se ela é contínua ou não. Então, nesse ponto, como já vimos, a função vale 2π e A mais 1. 2π e A mais 1. Então, para que a função seja contínua, a única coisa que a gente não conhece é essa terceira componente, mas essa terceira componente, A mais 1, tem que ser igual à terceira componente desse vetor L. Ou seja, A mais 1 tem que ser 0, de onde a gente tira que A tem que ser igual a menos 1. Então, se A for menos 1, aquela função vetorial é contínua em 0. Bom, e vai ser contínua em qualquer outro t, né? Porque t igual a 0 seria o único problema onde essa função, é o único ponto onde essa função poderia ter algum problema. Tranquilo? Ok. Então, como eu falei no início dessa aula, entre as aplicações das funções vetoriais contínuas, temos a representação de uma curva espacial e a descrição do movimento de um objeto no espaço. Então, a ideia é o seguinte. Então, vamos fazer aqui uma representação esquemática, agora sim, no R3. Então, a ideia é o seguinte. Suponha que a sua função vetorial, aqui é uma representação, eu vou representar por R de t, minha função vetorial agora. Sempre que eu vou falar em função vetorial contínua, eu vou representar dessa maneira. Quando eu estiver falando uma função vetorial arbitrária, eu uso f, g e assim por diante. Então, quando eu estiver trabalhando com funções vetoriais contínuas, eu vou utilizar r, u, v e assim por diante. Ok? Então, como a gente já viu, o que a função vetorial faz? Ela pega um número aqui no certo intervalo AB e retorna um vetor. Um vetor aqui no R3, por exemplo. O que a gente pode pensar? Qual outra aplicação? Ou que aplicação a gente pode dar para as funções vetoriais? A ideia é o seguinte, suponha que esse t, esse parâmetro t, que é um parâmetro arbitrário, seja o tempo. Seja o tempo. E suponha que esse r de t aqui seja o vetor posição de um objeto no espaço num certo tempo t. O que a gente pode fazer? A gente pode imaginar que, à medida que t varia nesse intervalo de A até B, o vetor
posição, vamos chamar esse R de t agora de vetor posição desse objeto, ele vai descrever uma certa trajetória aqui no espaço. Okay? Ou seja, vai desenhar uma certa curva. A gente vai ter esse traço em azul, mais à frente eu vou formalizar essa ideia de traço, como a trajetória desse objeto. Então, novamente, por exemplo, quando t for igual a A, digamos que o meu objeto está aqui nessa posição inicial, que seria o ponto inicial R de A. Quando t for igual a B, meu objeto se deslocou e chegou ao final da sua trajetória, por exemplo, desse ponto terminal, que seria R de B. Então, uma aplicação das funções vetoriais seria a descrição de uma curva no espaço ou no plano, ou a trajetória de um objeto que se desloca no espaço. Então, para isso, a gente pode proceder da seguinte maneira. Claro, esse ponto ele tem coordenadas x, y e z. Mas o que acontece é que essas coordenadas agora são funções do tempo. Então, são x de t, y é um y de t, e z é um z que depende de t. Ou seja, temos agora o que a gente chama de equações paramétricas para essa trajetória, ou para essa curva. Então, a gente dá o nome desses carinhas de equações paramétricas. Equações, deixa eu colocar aqui, equações paramétricas dessa curva. Paramétricas. Eu posso reescrever essas equações paramétricas de uma forma mais compacta, utilizando as funções vetoriais. Ok? Então, vamos fazer da seguinte maneira. Como eu falei anteriormente, seja R de t, o vetor posição do ponto P, ou o vetor posição do ponto P. E quem é esse ponto P? Esse ponto P é um ponto móvel, é esse ponto móvel que se desloca ao longo da trajetória dessa curva. Que esse ponto tem coordenadas x, y e z, mas como a gente já falou, as coordenadas desse ponto são funções do tempo, não é isso? Então, se escreve dessa maneira, x de t, y de t e z de t, que a gente chama de equações paramétricas. Então, seja R de t o vetor posição do ponto P. Ou seja, nós podemos escrever esse R de t da seguinte forma, R de t, ele é um R que depende de t, ele é uma função vetorial que depende desse parâmetro t, nesse caso que a gente chama do tempo, porque para cada t diferente eu tenho uma posição diferente. Então, uma das aplicações das funções vetoriais é a descrição do movimento do objeto no espaço. Então, a gente pode reescrever essas equações paramétricas de uma forma mais compacta, utilizando a notação vetorial. Mais à frente veremos outras aplicações das funções vetoriais. Então, como já falei, essas equações nesse formato, ou seja, x de t, y de t e z de t, são chamadas de equações paramétricas. Ok? Então, como é que a gente chama, ou como é que a gente denomina essa trajetória? Ela não é o gráfico da função vetorial, porque o gráfico de um objeto, o gráfico de uma função vetorial, deveria ser algo da seguinte maneira. Lembra do gráfico de uma função de uma variável? Quando você tem y igual a f de x, o gráfico é o conjunto dos pontos x e y no plano, não é isso? Onde a segunda coordenada se escreve assim. Então, você tem aqui um parâmetro, então conta isso aqui como uma dimensão, e aqui seria um objeto bidimensional. Você tem duas dimensões aqui. Para o caso de uma função vetorial, por exemplo, no R3, o gráfico dela teria que ser algo da seguinte maneira. Você teria que ter o parâmetro, que nesse caso aqui estaria sendo feito o papel do x, e o valor da função nesse ponto, ou seja, a sua função vetorial nesse ponto aqui, ó, onde você calculou, nesse parâmetro, melhor dizendo. Então, isso aqui, perceba que isso aqui te dá uma dimensão, mas aqui vai te dar quantas? 3, porque você teria t, x de t, y de t e z de t. Então, esse objeto estaria no R4, diferentemente da representação que eu fiz aqui, que está no R3 ainda, olha só. Então, o que eu vou definir agora não é o gráfico de uma função vetorial, mas sim a trajetória que o vetor posição descreve à medida que t varia no intervalo onde a função toma valores. A gente chama isso de traço da função vetorial. Em outras palavras, é a imagem da função vetorial. Ok? Então, definição. Definição. Não confunda, isso não é o gráfico da função vetorial. Então, seja R uma função vetorial no R3.
Então, a gente vai chamar isso de uma curva parametrizada. Parametrizada. Ok? Então, vamos chamar essa representação compacta para as equações paramétricas de uma curva parametrizada. Vamos chamar isso aqui de uma curva parametrizada. Então, seja R uma curva parametrizada. Então, o conjunto imagem, ou o conjunto R de I, que você obtém substituindo t, ou tomando os valores de t nesse intervalo I, e jogando na representação paramétrica da função vetorial R, algo da seguinte forma. Então, o conjunto R de I da seguinte maneira: o conjunto dos x, y, z pertencentes ao R3 tais que x é igual a x de t, y é igual a y de t, z é igual a z de t, com t pertencente ao intervalo I, é chamado de traço ou trajetória. E não é o gráfico, é chamado de traço. Traço ou trajetória. Ou trajetória da curva parametrizada RT, de R de t. Vamos lá. Exemplo 05. Identifique o traço da seguinte curva parametrizada. R de t igual a cosseno de t e a seno de t. Então, essa é uma curva bidimensional, a curva que está no R2, com t no intervalo de 0 a 2π. Então, solução. Quando a gente tem uma curva bidimensional como essa, a gente pode proceder da seguinte maneira. Então, observe o seguinte. Então, quem são aqui as nossas equações paramétricas? Eu tenho x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. Então, é comum que a gente isole o parâmetro t e se substitua uma equação na outra. Por exemplo, eu poderia substituir ou isolar aqui o t, e aí ficaria x sobre a, na verdade, t seria arco cosseno de x sobre a. Bom, e agora que eu tenho esse parâmetro t, eu substituiria aqui. E aí eu ficaria com y igual a vezes seno de arco cosseno de x sobre a. Só que essa abordagem para esse tipo, para essa função vetorial em particular, não é muito proveitosa. Porque o que seria seno de arco cosseno de alguma coisa? Não é verdade? Mas para outras funções mais simples, por exemplo, se tivéssemos x igual a t e y igual a t ao quadrado, uma solução seria isolar o t aqui, mas aqui já está simples, e jogar aqui, você ficaria, por exemplo, y igual a x ao quadrado, quando a gente reconheceria isso aqui rapidamente como o traço de uma parábola. Não é verdade? Bom, mas aqui a gente vai prosseguir da seguinte maneira. Vamos quadrar as duas expressões. Então, x ao quadrado é a ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, e y ao quadrado, deixa eu colocar aqui mais para baixo, y ao quadrado é a ao quadrado, seno ao quadrado de t. Bom, se somarmos as duas expressões membro a membro, vamos ficar com o seguinte: x ao quadrado é igual a ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, mais a ao quadrado, seno ao quadrado de t. Bom, colocando a ao quadrado em evidência, vamos ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do mesmo argumento, que é 1 vezes a ao quadrado, a ao quadrado. Então, o traço dessa curva é o mesmo que esse lugar geométrico, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, que no plano representa a equação da circunferência centrada na origem de raio A. Então, só isso. Olha como é simples. Claro que, dependendo da função que você tiver, essa análise pode ser um pouco mais complicada, mas a ideia é a mesma. No plano, você sempre pode realizar esse tipo de análise. Ok? Então, como a gente já viu, o que vamos ter aqui é a equação de uma circunferência centrada na origem de raio A. Tranquilo? Deixa eu só representar aqui. Então, aqui esse carinha tem raio A. Então, R de t é essa função. Se eu chamar t esse ângulo, então R de t é essa função vetorial que vai da origem até esse ponto P. E à medida que t varia no intervalo de 0 a 2π, esse ponto P traça essa circunferência. Tranquilo?